Eu sou a doutora Patrícia Alonso, advogada, e estou militando em razão da criança, principalmente, mas quando a gente fala de criança envolve toda a família, desde 2011 até 2019, então praticamente 9 anos estamos nessa luta em favor da criança. Na realidade, o trabalho que eu faço hoje com a família, eu fui meio que impulsionada pela vida a trabalhar, né? Infelizmente, a pornografia entrou na minha casa e quando eu me dei conta, eu estava com a minha família naufragando, né? Como se não bastasse a traição, né? Não só com uma pessoa, mas com várias pessoas. Eu me vi num momento de caos, onde o reflexo dessa pornografia veio parar com a minha filha, né? Infelizmente, na calada da noite, essa pessoa, né, o meu ex-marido, dormia e cometia atos libidinosos com a minha filha. Imagina que o último lugar que você poderia imaginar que iria acontecer esse tipo de coisa seria na sua casa, né? Com a pessoa que você mais confia, com a pessoa que você divide a sua cama, né? E aí, quando eu me vi chamada pela escola onde ela estudava, e fui alertada que alguma coisa estava acontecendo, porque a minha filha dormia, com 6 anos de idade, dormia na hora do intervalo, na hora do recreio, as crianças brincando no pátio, ela simplesmente dormia profundamente. E a monitora de alunos percebeu essa constância dela e aí foi perguntar para ela: filha, o que está acontecendo com você? Você está cansada? O que está acontecendo com você? E aí ela falou para a monitora: papai dorme comigo e não me deixa dormir a noite toda. E nesse contexto eu já estava com o meu casamento já indo à deriva, né, ao final. Eu não queria acreditar que eu tinha mais esse assunto tão melindroso, né? Eu não queria acreditar que isso estava acontecendo comigo. Foi quando eu realmente coloquei um basta na nossa relação e ele saiu de casa. Com isso, nós fomos à delegacia, né? E fomos instruídos a ir para a delegacia da mulher, porque era uma menina, né? E então, depois de 3 horas em que ela foi ouvida, deixaram bem à vontade ela na sala lúdica, e a delegada, uma pessoa assim muito humana, respeitou o momento que ela estava à vontade para contar as coisas, e depois de 3 horas essa delegada se sentiu convencida de que deveria abrir um boletim de ocorrência, porque se tratava de estupro de vulnerável. Apesar de ser advogada e apesar de ser uma advogada da área da família, uma coisa é você cuidar de um processo dos outros. Mas quando isso chega na sua casa, realmente aí o mundo cai, né? O mundo desmorona. E aí todos os procedimentos que a gente teve com a criança, né? Levar ela para fazer exame de ML, depois começar a fazer um tratamento psicossocial para poder entender o que realmente estava acontecendo. Então isso foi muito traumático para uma mãe. Uma coisa é você levar um filho num pediatra, porque a criança está doente ou para manter a saúde da criança boa, mas quando você leva a criança para fazer um exame no ML por causa do crime, até para nós que somos mães é traumático. Infelizmente, eu vi no transcorrer do processo que a justiça acha que as famílias gostam de denunciar, gostam do momento, mas é traumático para a criança e é traumático para a família também. Mesmo eu sendo advogada, mesmo eu ter trabalhado em tantos casos de divórcio, mas eu nunca tinha enfrentado uma situação onde envolvesse a criança de uma forma assim tão doída. Passado esse período que a gente foi de investigação, o processo começa a caminhar, porque logo depois vem a contestação, né? E a contestação da outra parte foi que não havia acontecido nada, que era coisa da minha cabeça, que eu era louca e que a criança estava contando algo que foi manipulado na cabeça dela, como se uma criança de 6 anos tivesse a capacidade cognitiva de decorar toda uma história e reproduzir ela várias vezes. Pelo período que a criança contou, foi num lapso de 1 ano. Não era constante, eram momentos esporádicos, mas que refletiam na saúde dela durante 6 meses. 6 meses eu tenho certeza que ela estava exposta ao perigo. Não sei se eram todas as noites, porque o resfriado que
que ela tinha, demorou 6 meses para ser curado. Por quê? Porque ela, para fugir do agressor, ela dormia rente à parede a noite toda. Então, assim, ela não dormia bem, ela tinha resfriado, ela não conseguia estudar, assimilar as matérias da escola, porque ela estava com sono. A baixa rentabilidade nas notas refletiu profundamente, porque ela, inclusive, estava no período de alfabetização. Então, ela tinha dificuldade na alfabetização, dificuldade na leitura, dificuldade em raciocinar matemática. Então, eu tive que fazer um trabalho muito sério com ela, psicológico, e também agregado a aulas particulares de reforço, né? Então foi investido um valor pesado para a gente poder resgatar ela desse fundo do poço, que eu não queria deixar ela ficar. Então eu me prontifiquei como mãe de ir para o fundo do poço junto com ela e sofrer tudo o que ela estivesse sofrendo junto. Mas nós sairíamos juntos também de tudo que a gente estava passando. Nós nos tornamos amigas porque, engraçado, a pessoa que criou essa lei, ela diz que a criança com quem faz a denúncia tem uma simbiose, que essa simbiose refletiria para dizer do crime. Não, há um companheirismo e há uma simbiose na dor. Nós somos companheiras na dor, nós somos companheiras no que nós sofremos, na violência que nós sofremos. Porque eu, como mulher, fui violentada na minha moral, mas muito mais do que isso, a minha filha foi violentada na privacidade dela, na inocência dela, na infância dela. Então, realmente, nós fomos companheiras da dor. Choramos juntas, oramos juntas. Eu lembro que muitas vezes nós íamos na igreja e ela, com 6, 7 anos de idade, ela orava com o rosto em terra e pedia para Deus que não permitisse que ela fosse fazer visita em guarda compartilhada, né? Então, assim, realmente nós fomos companheiras da dor. Companheiras da dor. Desculpa. A gente caminhou muito juntas, tanto que no judiciário, infelizmente, nós fomos encaminhados pelo juiz para fazer um tratamento psicológico. E o pior de tudo que aconteceu foi que eles encaminharam para a gente para um órgão onde eu seria tratada junto com outras mães que sofriam violência doméstica. E a minha menina foi levada para fazer um trabalho junto com as crianças. Uma dinâmica de grupo com as outras crianças. Depois eu vim entender que faz parte desse programa de pedofilia a desensibilização das crianças para isso. Mas até então eu não sabia o que estava acontecendo. Agora imagina, uma criança que já sofre uma violência dentro de casa, ela é levada agora para fazer um trabalho em grupo, né? E nesse trabalho em grupo, ela não só conta o que ela sofreu, mas ela ouve o que as outras crianças sofrem também. Então, na realidade, aí eu vejo que foi a segunda violência que ela sofreu, que foi uma violência institucional, né? E eu não podia fazer nada, porque quanto mais informação eu levava para o processo, pior ficava. Pior eles falavam que eu era alienadora e o agressor dizia que isso era uma condição para que ele não continuasse a ter convívio com a criança. Então, o nosso trabalho no escritório, porque nós somos 3 advogados, né? Meu pai, minha irmã e eu somos 3 advogados, então a estratégia de defesa nossa foi de levar o processo até que a minha filha fizesse 12 anos de idade. E então, em juízo, perante o juiz, perante o promotor, perante o agressor, né, perante assistente social, psicólogos, ela contasse o que aconteceu com ela. Na realidade, foi a 3ª violência institucional que fizeram com ela, que fizeram uma cariação da vítima com o agressor, contando na frente do agressor o que ela sofreu. Agora, imagina, a criança, que esse agressor, ela entende que é uma autoridade, porque o pai é uma autoridade, e ela tem que falar perante o juiz o que esse pai fez para ela. Então, ela foi muito corajosa, porque apesar de toda essa situação que a justiça fez ela passar, que não precisava, né, não precisava, porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente trabalha com que não haja revitimização da vítima, mas mesmo assim, houve um endurecimento da justiça e levaram ela a ter essa 3ª violência contra ela. Foram 6 anos de processo e foram feitas 7 perícias. 7 perícias. Dessas 7, uma delas foram 6 meses.
ela em tratamento. Então, praticamente, hoje, quando a gente conversa com ela, o cérebro dela, a impressão que eu tenho é que foram queimados registros da infância dela. Ela tem pouca memória do que ocorreu na infância dela. O que ela lembra sempre é fórum, laudos, pressão e essa perturbação que ela viveu a vida toda. Então, dá a impressão que esse registro, a boa memória da infância, não há pouco dela nesse sentido, né? Mas com 12 anos de idade, quando ela pôde se expressar e ela teve a alforria da justiça, praticamente assim as notas dela subiu, elevou. Trabalhamos muito com a questão do perdão com ela, fizemos entender que apesar de tudo que ela sofreu, Deus tinha um plano na vida dela e que havia uma necessidade dela perdoar para ela não sofrer uma quarta penalização da vida, né? E com isso ela conseguiu refazer a vida dela.